Ok, pessoal, nós começamos na aula passada a sexta sessão do Evangelho de Mateus, que é a sessão que trata a respeito da apresentação de Jesus em Jerusalém e da rejeição que Jesus recebeu ali naquela cidade, ou mais propriamente na região da Judéia. Você sabe que o ministério de Jesus foi majoritariamente centrado na Galiléia, o Evangelho de Mateus concentra mais atenção na Galiléia, mas agora no capítulo 19, Jesus começa a mover-se para a região da Judéia, especialmente para a cidade de Jerusalém, onde ele vai ser rejeitado e depois vai ser preso para ser crucificado e ressuscitar dentre os mortos. E então eu expliquei para vocês que nessa sessão, os capítulos 19 e 20 mostram o Senhor Jesus Cristo dando instruções para os seus discípulos ali na região da Judéia, certo? Então, o começo do capítulo 19 mostra que Jesus decidiu sair da Galiléia e caminhar em direção à Judéia. A primeira parte da orientação de Jesus diz respeito ao divórcio e casamento. Então, o texto diz aqui que os fariseus chegaram para Jesus e começaram a experimentá-lo. Então, aqui, se você quiser recapitular bem tudo que nós vimos, você pode voltar na nossa aula passada, a gente vai passar direto, certo? O mais importante é que você se lembre que o Senhor Jesus Cristo estabelece que o plano original de Deus é que o casal não se separe, ok? Há algumas cláusulas de exceção, mas essas cláusulas de exceção existem por causa da presença do pecado. Mas na comunidade do reino do Senhor Jesus Cristo, Deus espera que o homem e a mulher não se divorciem, certo? Foi isso que a gente viu na aula passada. E então o texto prossegue agora, a partir do versículo 10, dizendo que os discípulos chegam para Jesus e fazem a seguinte afirmação: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. A questão aqui trazida pelos discípulos, alguns têm a tendência de interpretar como se os discípulos estivessem sendo cínicos aqui. Como se eles estivessem dizendo, então se é assim é melhor não casar. Porém eu acredito que isso é ler demais nesse texto, certo? Eu acredito que pelo contexto aqui, os discípulos estão tentando acertar. Então, o que eles estão dizendo? Se o homem ele é tão preso assim à sua mulher, então é melhor que ele não case, é melhor que ele fique solteiro, porque parece que o casamento aqui para os discípulos é então um ambiente onde você não pode escapar, certo? E essa pergunta dos discípulos reflete uma certa compreensão da época de que o casamento era uma espécie de obrigação religiosa. Na religiosidade judaica e na cultura judaica, o homem casar com uma mulher era quase que uma obrigação religiosa. Então, o homem deveria casar e ter filhos. Então, aparentemente aqui, os discípulos estão entendendo que Jesus está desafiando essa prática. Porque se o homem tem que casar, mas ele não pode sair do casamento caso ele não se agrade daquela mulher, então o casamento é, portanto, uma espécie de prisão inescapável. Sendo assim, o ideal é que o homem não se case, certo? Então, aparentemente, essa é a conclusão aqui dos discípulos. O Senhor Jesus Cristo, então, utiliza a resposta dos discípulos para explicar a respeito do celibato, da importância do celibato no reino dos céus, que posteriormente o apóstolo Paulo vai desenvolver essa ideia lá em 1 Coríntios capítulo 7. Jesus então responde para os seus discípulos que nem todos são aptos para receber este conceito. Que conceito é este que o Senhor Jesus Cristo está mencionando? O conceito de não casar, certo? Então, nem todos estão aptos para receber este conceito. Jesus, então, parece indicar que o celibato é alguma espécie de dom. E sendo, portanto, uma espécie de dom,
é algo virtuoso dentro do reino dos céus, dentro da comunidade do reino, certo? Então, o Senhor Jesus Cristo diz que há eunucos de nascença. Então, como é que este dom é dado? Jesus vai utilizar aqui o exemplo dos eunucos. Então, o eunuco, pessoal, era basicamente uma pessoa que não casava. Por vezes, ela não casava por uma deformidade congênita, uma deformidade genética, certo? Por exemplo, um homem que nasce com alguma espécie de deformidade, e por isso, então, ele não estaria apto para casar. Outros homens se faziam eunucos, e aí havia diversas formas nas comunidades antigas em que os homens eles se faziam eunucos. Muitas vezes, os homens nas religiões se faziam eunucos por um processo de autocastração, certo? Assim, o homem não teria desejo sexual e poderia viver integralmente para as suas práticas religiosas. Então, a gente vê essa prática de se tornar eunuco na Igreja Católica. Então, os sacerdotes da Igreja Católica, eles são exemplos de pessoas, de casos em que Jesus menciona aqui, a pessoa se faz eunuco por motivos religiosos. Obviamente que o processo de se fazer eunuco não é parte do processo de castração, mas do celibato, certo? De você não casar. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo está utilizando a imagem do eunuco para falar que algumas comunidades as pessoas não casavam. E aí o Senhor Jesus Cristo conclui que há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, quem é apto para o admitir, admita. Então, como eu disse a vocês, aqui o Senhor Jesus Cristo está, portanto, afirmando que não casar não deve ser visto no reino dos céus como algo em si negativo, que muita gente iria não casar por causa do reino dos céus. Nós temos o apóstolo Paulo trabalhando sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7, que naquela época, nesse período em que o reino dos céus havia chegado, algumas pessoas então decidiram não casar para não enfrentar mais problemas, para se preocupar exclusivamente com o avanço do reino dos céus. Nós temos os dois casos principais, que são os casos de João Batista e o caso de Jesus. Mas também nós temos o caso do apóstolo Paulo. Nós sabemos que durante o seu ministério ele não se acompanhava, ele não tinha esposa, ok? Então nós temos alguns exemplos na narrativa bíblica de pessoas que decidiram não casar para se dedicar integralmente ao avanço do reino, ok? Nós vivemos em dias atuais em que a cultura judaica ela ainda permanece muito forte no quesito do casamento. Então, nossa época, especialmente no meio evangélico, o casamento ainda é visto quase como uma obrigação daqueles que decidem se dedicar ao avanço do reino, se dedicar à pregação, ao ministério pastoral, ok? Mas o fato é que o Senhor Jesus Cristo aqui apresenta claramente que o casamento é uma bênção dada por Deus e, portanto, não pode ser terminado. E a vida de solteiro também é uma bênção dada por Deus, é um dom dado por Deus, e que, portanto, quer você case, quer você permaneça solteiro, você faça isso de acordo com os padrões do reino dos céus, ok? Avançando então no ensino do Senhor Jesus Cristo, agora Jesus vai ensinar a partir do versículo 13 a respeito da humildade. Nós temos aqui um outro texto em que crianças surgem em cena. O texto diz aqui que algumas pessoas trouxeram crianças para Jesus, certo? E nós sabemos que aqui eram crianças de colo,
para que Jesus lhes impusesse as mãos e orasse. Então isso era uma prática comum dos rabinos, dos mestres judaicos, a prática de orar pelas crianças. Como eu já expliquei para vocês, a criança na comunidade judaica, na cultura judaica, ela era vista, em um lado, de maneira bastante positiva, porque elas eram vistas, elas eram muito bem cuidadas, muito bem preservadas. Então as crianças eram vistas como sinal de inocência. Era dispensado muito cuidado para as crianças naquela época. Mas, em contrapartida, as crianças elas não tinham direitos sociais. Então, naquela época, esse era o aspecto negativo da infância. As crianças eram seres totalmente dependentes dos adultos e, portanto, dependentes dos direitos dos adultos, porque elas mesmas não tinham direito. Então, nós vemos esses dois aspectos da infância na época de Jesus aqui nesse texto. Em primeiro lugar, você tem aqui as pessoas considerando as crianças com o seu devido valor, querendo que Jesus orasse por elas, impusesse as mãos, abençoasse elas. Mas, em contrapartida, você tem o outro aspecto da infância, que é o fato dos discípulos repreendendo essas pessoas. Então, por que os discípulos estavam aqui repreendendo? Porque provavelmente o fato das crianças virem, isso estava atrapalhando algo que Jesus estava fazendo, que os discípulos julgavam mais importante. Então, como as crianças não tinham direitos naquela época, então elas não poderiam atrapalhar as atividades que eram típicas dos adultos, ok? Então, não entenda aqui que existe uma certa insensibilidade dos discípulos para com as crianças. Não, é um reflexo da cultura de sua época, ok? E então o Senhor Jesus Cristo utiliza essa imagem das crianças indo até ele para deixar uma lição importante a respeito do reino dos céus. Jesus diz, deixai os pequeninos. Então você deve lembrar lá do capítulo 18, em que Jesus já havia comparado as crianças aos pequeninos. Não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Esse texto, como eu já mencionei anteriormente, muitos entendem esse texto como se Jesus estivesse falando de fato de crianças, ok? Mas não é o caso aqui. Jesus está falando que dos pequeninos é o reino dos céus. Isso deve ser entendido pelo que Jesus já havia falado no capítulo 18, que aqueles que desejam entrar no reino dos céus precisam ser como crianças, que aquelas crianças que estavam indo até ele, desejando que ele lhes impusesse as mãos, essa atitude de humildade é aquilo que se espera do discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, a comunidade do reino, ela deve ser formada por crianças, ela deve ser formada por pequeninos, ela deve ser formada por pessoas que reconhecem a necessidade da bênção do Senhor Jesus Cristo, a necessidade de terem Jesus Cristo provendo sobre as suas vidas. Então, aqueles que querem ser discípulos de Jesus devem abrir mão dos seus próprios direitos e depender inteiramente dos direitos do Senhor Jesus Cristo, certo? Se a gente for trabalhar isso no quesito, em termos práticos, veja só, a justificação, a nossa salvação, ela depende inteiramente dos direitos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós oramos a Deus, nós oramos em nome de Jesus, certo? Quando nós servimos um irmão, nós servimos porque este irmão é alguém pertencente a Jesus. E nós servimos este irmão porque nós temos Cristo em nós.
Então, todas essas práticas cristãs, toda a nossa vida cristã, ela é totalmente dependente de Jesus. E isso é ser como criança, isso é ser um pequenino. Eu não dependo dos meus méritos, eu não dependo dos meus direitos, eu dependo de Jesus. E então o texto diz aqui que Jesus, tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Então, mais uma vez, nós temos aqui Jesus retirando-se. Então, esse é um processo que Mateus nos narra, Jesus retirando-se das pessoas, ok? Então, o texto prossegue com uma terceira lição, terceira instrução que Jesus vai dar para os seus discípulos, que é uma instrução a respeito da riqueza. E essa instrução é dada através da história de um jovem rico, certo? Então, Mateus diz aqui que alguém se aproximou de Jesus, certo? Marcos nos diz que foi um jovem que se aproximou de Jesus, e Lucas nos diz que foi alguém de posição, alguém que ocupava um certo cargo de superior ali no meio de Israel. O mais provável é que este alguém seja alguém parte dos fariseus, e que Mateus aqui decidiu não colocar porque ele tem descrito os fariseus de uma maneira negativa, certo? Então ele tem tentado mostrar os fariseus de uma perspectiva bem negativa, mas aqui nós temos alguns indícios de que esse homem era um fariseu, porque posteriormente ele diz que conhece o Antigo Testamento e que é um homem extremamente piedoso, e também nós sabemos que esse era um homem de certa boa condição financeira, ok? E isso eram características típicas de um fariseu da época de Jesus. Então o texto diz que ele se aproximou e lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Em outros textos, essa expressãozinha bom aqui, ela é encontrada antes da palavra mestre, como se ele estivesse dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Certo? O fato é que o teor da pergunta é o mesmo. Esse homem quer saber o que ele deve fazer para alcançar a vida eterna. Agora, o que ele quer dizer com vida eterna? É muito importante que você se lembre que no contexto judaico, vida eterna não significa ir para o céu, ok? Então não é. Alcançar a vida eterna é entrar no reino de Deus. Então eles esperavam a vinda do Messias, o Messias iria começar o seu reino, então ele pergunta o que ele deve fazer de bom para alcançar o reino, para alcançar a vida eterna, que seria trazida pelo Messias. Essa pergunta aqui desse homem reflete muito bem o pensamento judeu de sua época. Os judeus na época de Jesus entendiam que eles entravam no povo da aliança por meio da aliança com Abraão, porque eles tinham a fé no mesmo Deus de Abraão, então eles estavam dentro da aliança, eles faziam parte do povo de Deus, mas que eles precisavam guardar a lei de Moisés para alcançar a vida eterna quando o Messias viesse. Quando o Messias viesse, ele iria julgar. Aqueles que guardavam a aliança feita com Moisés entrariam no reino, aqueles que não guardavam seriam excluídos do reino. Esse era o pensamento típico da época dos judeus. Jesus, então, responde para ele dizendo o seguinte: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, e aí o texto lá de Lucas nos avisa que Jesus está falando sobre Deus. Então, por que Jesus diz isso aqui? O que Jesus está querendo dizer é que o processo para entrar no reino dos céus começa com o reconhecimento de que apenas Deus é bom, ok? Então, bom só existe um, e este um é Deus. Só existe um que é perfeito moralmente. Então, este Deus que é bom
deixou revelado os seus mandamentos. Então, você quer entrar no reino, você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Primeira coisa que vem na nossa mente aqui, pessoal, é que Jesus está ensinando salvação por obras, mas não é, certo? Jesus aqui está refletindo a teologia do Antigo Testamento. Aqueles homens, eles já faziam parte da nação de Israel, eles já andavam na mesma fé de Abraão, mas eles queriam saber como alcançar a vida eterna. Guardar os mandamentos era um sinal de que a pessoa havia se sujeitado à aliança que foi feita, a aliança mosaica, a aliança que foi feita. E essa decisão de se sujeitar aos mandamentos de Deus era uma expressão da mesma fé de Abraão. Então, guardar os mandamentos, certo? Era uma expressão de que a pessoa já fazia parte do povo de Abraão e que, portanto, iria alcançar a vida eterna, certo? Então, ele pergunta, quais mandamentos? Jesus, então, responde fazendo um resumo, falando aqui de alguns mandamentos da segunda tábua, certo? Como não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e a tua mãe. E o resumo deles é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus propositalmente cita aqui apenas a segunda tábua dos 10 mandamentos e o resumo da segunda tábua, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus vai confrontar aqui o coração daquele homem. Tanto é que ele então diz, tudo isso tenho observado. Então aquele homem, ele acha que tem guardado os mandamentos. E de fato ele estava guardando os mandamentos, certo? É importante mencionar que Jesus, ele não diz para aquele homem, não, você não tem guardado os mandamentos. Ele de fato estava guardando. Ele de fato se preocupava em não matar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe. Ele de fato se preocupava com tudo isso. Mas o problema é que a lei de Moisés nunca foi dada para ser cumprida apenas externamente. O apóstolo Paulo vai trabalhar sobre isso lá na sua epístola aos Romanos, que a lei de Moisés nunca foi dada para ser apenas uma espécie de código moral externo a nós. Jesus disse, queres ser perfeito, ou seja, você quer então alcançar a vida eterna, você quer então ser perfeito no que tange dos mandamentos de Deus? Então, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, ou seja, você então vai acumular o seu tesouro no céu, tesouro esse que será resgatado na chegada do reino. É essa a ideia. Depois, vem e segue-me. Então, veja que Jesus aqui, ele está confrontando aquele homem no que diz respeito à segunda tábua ainda. Se aquele homem estava, de fato, amando o próximo como a si mesmo. O texto então diz que aquele homem, ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O que a gente então entende que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui? Jesus está mostrando para aquele homem que, em primeiro lugar, a lei de Moisés lidava com uma questão do coração. Então, você se sujeitar à lei de Moisés era você sujeitar-se a Deus, era amar a Deus sobre todas as coisas. Então, guardar os mandamentos tinha que partir de um coração que amava a Deus e que amava o próximo. Sem esse coração, a lei de Moisés ela é apenas um código moral externo e inútil para aqueles que não têm o coração, que tem o mesmo coração que teve Abraão.
Então, quando aquele homem disse que cumpria todos os mandamentos, Jesus mostrou para ele que o seu coração ainda não estava pronto. Que aquele homem, o seu coração, o seu tesouro, estava nas riquezas. Que ele não estava se fazendo como criança. Amar as riquezas, portanto, é o oposto de se tornar como criança. Porque a criança, ela é alguém totalmente dependente. Mas o rico, ele é alguém totalmente autossuficiente. Então Jesus está ensinando aqui que para herdarmos a vida eterna, nós precisamos acabar com a nossa autossuficiência, abrirmos mão da nossa confiança em qualquer coisa que não seja Jesus Cristo. Então nós confiamos as nossas riquezas a Jesus, nós confiamos a nossa saúde a Jesus, nós confiamos as nossas relações a Jesus, nós abrimos mão de tudo e confiamos tudo em Jesus. Que se não houver essa disposição de confiar tudo a Jesus, nós não podemos entrar no reino dos céus ou entrar na vida eterna. Jesus também mostra aqui para esse homem, para o jovem rico, que agora a nossa salvação, ela é uma salvação que depende de Jesus. Então, Jesus estava nesse período de transição, o homem confiando na lei de Moisés, e agora Jesus diz, vem e segue-me. Então agora a vida eterna, ela depende da nossa relação com Jesus, e não mais da nossa relação com a lei de Moisés, ok? Então o Senhor Jesus também mostra isso. E com isso, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula, então, a gente encerra o capítulo 19 e já começa o capítulo 20. Então, fique com Deus e até lá.